Estamos na Escola Superior Agrária de Coimbra para mais uma entrevista num conjunto de 8 episódios do programa Agricultura, Passado, Presente e Futuro do projeto Futuragri. O projeto Futuragri é um projeto coordenado pela consultora Inova Mais e cofinanciado pela União Europeia. Estamos hoje com o professor Pedro Mendes Moreira. O professor Pedro Mendes Moreira é doutorado em Biologia e Genética Quantitativa pela Universidade Nova de Lisboa e licenciado em Engenharia Agronómica. É docente nos cursos de licenciatura e mestrado e investiga nos domínios do melhoramento participativo de variedades autóctones, genética quantitativa, estratégias de conservação e recursos genéticos e sistemas sustentáveis de agricultura. É atualmente professor adjunto na Escola Superior Agrária de Coimbra, onde trabalha há mais de 20 anos e tem vindo a participar em projetos europeus e nacionais centrados no melhoramento genético, na valorização e defesa dos recursos genéticos em rede com os demais parceiros europeus para um aumento de eficiência da produção de sistemas agrícolas resilientes e sustentáveis. Professor Pedro, pode então dar-nos aqui uma panorâmica, uma visão geral do trabalho que tem sido feito e tem sido desenvolvido no âmbito aqui desta parte da genética, do melhoramento? Bem, com esta apresentação está quase tudo dito, não é? Mas, na verdade, eu tenho estado na componente da conservação de recursos genéticos, depois de trazermos essa, ou seja, que componente é essa? É a componente em que nós solicitamos aos agricultores, até aos nossos alunos, para nos trazerem algumas das suas variedades tradicionais. Depois há uma fase em que nós fazemos a caracterização desse material genético e depois temos a fase em que temos o melhoramento, ou seja, a seleção dos melhores ou dos mais adaptados aos fins que nós pretendemos. Pronto. Este projeto e a linha de condução do nosso trabalho, já bem de longa data, eu ainda andava no liceu, mas iniciou-se em 1984 com o Dr. Silas Pego, na zona de Lousada, e consistia em, com a entrada na altura dos milhos híbridos, que estavam digamos, a tomar o país quase por completo, houve a necessidade de perceber que era necessário colher estes recursos genéticos para os poder utilizar no melhoramento e, ao mesmo tempo, foi feita uma proposta aos agricultores no sentido de melhorar esses recursos genéticos trabalhando com eles, ou seja, nesse sentido que na altura nem sequer tínhamos praticamente a palavra participativo, que vem depois de outros investigadores, mas no sentido de o melhorador colabora com o agricultor, no campo do agricultor e desenvolve esses recursos genéticos. Portanto, o que é que nós temos feito? Ou seja, temos acompanhado esse projeto, essencialmente temos-lo trabalhado por todo o país, mas focados também na zona do Val de Sousa, que foi onde se iniciou o projeto. E, neste momento, nós temos os agricultores que fazem a multiplicação do seu material, que começam a fazer a seleção e depois alguns que também fazem ensaios. Nessa dinâmica, nós levamos todos os agricultores a ver as variedades, a classificarem as variedades, a utilizar inclusive alguns programas informáticos para o fazer, e isto tudo tem sido possível, ou seja, nós chamamos a isto, digamos, o programa VASO, mas este programa VASO mantém-se vivo porque nós temos tido o financiamento ao longo de vários anos, ou seja, praticamente desde 2005, ininterruptamente temos tido que é financiamento nacional, através dos PDRs, através dos PRRs, neste momento agora o projeto CERTRA, que está mesmo focado nos cereais, no milho, trigo e centeio, e também, noutra perspectiva, mas também no sentido de melhorar as variedades e numa perspectiva, muitas vezes, da agricultura biológica, temos estado a trabalhar com projetos europeus, ou seja, alguns dos projetos europeus, um dos, digamos,
iniciais foi o projeto Soliban, depois seguiu-se o Diver Seafood, o Life Seed e agora o Life Seeding. Sempre em contínuo. Sim, sempre em contínuo, porque temos conseguido os fundos para continuar a trabalhar, que isso é o fundamental. E nesses projetos têm sempre também aqui a colaboração dos agricultores, portanto um contacto sempre direto? Sim, sempre. Ou seja, são projetos que envolvem muitas, neste caso, muitas entidades. Estamos a falar às vezes 35 life seeding, de cerca de 35. Muito participativo, sim, com o objetivo de também apoiar, a investigação aqui está a apoiar os produtores, toda esta parte, sempre com este objetivo principal, podemos dizer assim? Ou seja, por toda a Europa e, digamos, neste caso, no live seeding, que acaba por entrosar com o nosso trabalho também, é a questão de melhorar variedades para a agricultura biológica, porque neste momento o que acontece é que se fala em cerca de 25% da área que se espera atingir em 2030, ou seja, 25% da área para a agricultura biológica a nível nacional, só que muitas vezes não se fala que sementes é que nós vamos utilizar para essa agricultura biológica, quando se sabe que em 2036 a Comissão Europeia quer acabar com as chamadas derrogações, ou seja, que é a passagem de sementes de agricultura convencional, que não são tratadas, para a agricultura biológica. E o que se quer, e que alguns destes projetos têm sido, digamos, o farol, é no sentido de dar alternativas para que os agricultores possam ter sementes de agricultura biológica para a agricultura biológica. E pensando então nesta estratégia, já nesta ideia de futuro até 2030, o que é que prevê que ainda é preciso ser feito? Se prevê uma evolução assim muito rápida, se ainda é preciso mais tempo para também a investigação acompanhar e apoiar os agricultores, ou acha que já estamos num ponto em que podemos dizer que sim, vamos atingir essa meta? Este é um processo que se vai fazendo, não é? Há muito para fazer e, essencialmente, a questão da ligação entre, ou seja, a transição. O processo de transição é um processo complexo, enquanto que há alguns agricultores que estão relativamente próximos, digamos, da agroecologia, da agricultura biológica e que praticamente só lhes falta a certificação, há outros que estão bastante longe, há outros que não querem, mas pronto, os que pretendem, os que querem fazer esse trabalho precisam de apoio. Nós, com alguns projetos, temos conseguido fazer isso, por exemplo, o projeto Divulgar Bio, o Relocaliza, que são outros projetos que a escola tem estado envolvida, ou seja, em setores mais locais, de produção local, e, portanto, toda essa dinâmica no sentido de se conseguir alcançar essa meta. Alcançar essa meta, sim. Então, e agora para terminarmos, em termos de desafios, tanto no seu dia-a-dia como para o futuro, o que é que acha que ainda vamos ter que ultrapassar? Principalmente até na sua área de investigação. Pronto, é uma pergunta... Pronto, há vários desafios. A questão é como é que nós realmente podemos aumentar esta quantidade de semente para a agricultura biológica, mas não só nisso. E há uma questão aqui muito importante, que é a questão de como é que nós olhamos para a agricultura, como é que nós olhamos para a modernidade. Muitas vezes olhamos para a modernidade em termos tecnológicos. Quanto mais telemóveis, mais transistores, mais engenharia genética tiver, é que é melhor. Não, há aqui outros aspectos que são importantes e que são aspectos desenhados em termos da sociedade, ou seja, aspectos societais que têm a ver com a ligação entre academia, entre agricultores, entre toda a cadeia de valor. Ou seja, como é que nós vamos conseguir ligar isto para sermos mais efetivos, para termos um melhor, ou seja, que o desafio não seja só na questão de melhoramento, mas seja um conjunto mais vasto. Global. Sim, que é o que nós, por exemplo, tentamos fazer nos projetos que eu já já indiquei. A questão, por exemplo, também do CERTA, do Life Seeding, ou seja, é no sentido de não só nos focarmos na semente, mas em toda a cadeia de valor.
que, por exemplo, nós temos trabalhado muito a questão dos milhos tradicionais e nós queremos como é que nós podemos obter uma boa broa, chegar ao fim, um bom produto final. Tem que haver, então, se calhar aqui, estes avanços tecnológicos são positivos, portanto, podemos dizer que são positivos. Sim, alguns que são direcionados, positivos, mas que ainda há muito para melhorar, talvez, para irmos mais de encontro àquilo que o produtor necessita. Sim. E a investigação tem que continuar a acompanhar aqui este processo. Há aqui esta questão que passa pela realmente transmitir a informação que nós fazemos e que temos que procurar fazer isso na Escola Superior Agrária de Coimbra, digamos que é, pelo menos nos trabalhos que nós temos, que é o nosso DNA, ou seja, o nosso trabalho tem procurado sempre contactar com os agricultores, trazer os agricultores à academia, procurar que alguns até estudem e façam as suas licenciaturas e mestrados em agricultura biológica, ou seja, não ficarmos estanques de maneira nenhuma, que são esses desafios de procurar fazer as ligações entre os vários atores, e é por isso que nós falamos depois em questões como o multiator, a questão da transdisciplinaridade, porque nós não queremos só comunicar entre colegas, ou seja, que isto é multidisciplinaridade. Eu falo de estatística, outro fala de biologia, não. Temos que falar com outros níveis, ou seja, desde o padeiro, o moleiro, o melhorador, que são algumas linhas que, por exemplo, têm vindo a ser também trabalhadas com outros colegas, como, por exemplo, o chamado culinary breeding, que é um melhoramento no sentido que os chefes, os melhoradores e outros elementos da cadeia de valor trabalham para obtermos uma variedade que seja realmente interessante do ponto de vista qualitativo e produtivo. Então podemos aqui concluir que é muito importante continuarmos a informar, que aqui a Academia tem um papel essencial nessa questão, de informar para cada vez continuarmos estas metas e o desafio do futuro da agricultura ser cada vez melhor e mais tecnológico, mas sempre com um equilíbrio entre a tecnologia e aquilo que realmente é essencial. Eu sou suspeito, porque eu estou na academia, mas o feedback que eu vou tendo é positivo, porque há de ter, e depois também vamos nos apercebendo quando estamos com os agricultores, quando levamos determinadas opções, quando pensamos nas coisas, quando lhes apresentamos o resultado do trabalho deles, mas de uma forma às vezes mais construída, isso ajuda, ou seja, cada um faz a sua tarefa, mas numa perspectiva que é isto que é difícil e que não foi no caso da Europa, que a Europa não teve a coragem de assumir esta que é a questão de procurarmos identificar o que é nosso e resolver os problemas para o futuro, ou seja, a resposta não vai ser a monocultura, temos que arranjar outras perspectivas que nos ajudem. Pronto, isso também está a ser trabalhado, mas demorou muito tempo. Obrigada, Sr. Pedro. Obrigado. Continuamos na Escola Superior Agrária de Coimbra e vamos agora falar com o produtor agrícola André Oliveira. André Oliveira ingressou na Escola Superior Agrária para fazer a licenciatura em Agricultura Biológica. Já trazia algumas formações livres em agricultura e experiência profissional, mas com o firme propósito de conhecer novas práticas para poder converter o seu sistema de produção para o modo biológico. Iniciou a sua empresa agrícola, Bio, apostando na produção de hortícolas e frutos diversos, incluindo pequenos frutos. Deu continuidade à sua formação em Agricultura Biológica, realizando também um mestrado e desenvolvendo uma dissertação de caracterização do perfil do consumidor de hortofrutícolas biológicas. Dr. André, então podemos começar aqui pelo tema da sua dissertação. Qual é então este papel, este perfil do consumidor de hortofrutícolas biológicas? Sim, muito bem. Então vamos só enquadrar esse inquérito no tempo. Foi realmente feito o inquérito para a minha tese de mestrado, na altura, em 2021, na altura da pandemia, estávamos ali a meio, mais ou menos, e então foi feito só a nível online ou redes sociais, nunca houve contacto presencial com ninguém, porque na altura não era permitido. Mas daí obteve-se uns determinados dados
e que pudemos caracterizar o perfil do consumidor biológico em Portugal, que a maioria, são todos os consumidores, são bem informados ou suficientemente informados, consomem produtos biológicos pelo menos há 4 anos, adquirem-nos maioritariamente em grandes superfícies e depois também perto do produtor, em mercados locais, utilizam os produtos biológicos nas mais variadas formas de cozinha, crus, salteados, etc. Depois podemos dizer que os consumidores biológicos apontam o consumo de produtos biológicos para 2 razões principais. A primeira razão, razão de saúde, nomeadamente prevenção do colesterol elevado, temos também a obesidade e as doenças cardiovasculares. E depois também destacam a outra razão, que é a razão ambiental, para consumirem este tipo de produtos. Ok. Então, assim, enquanto produtor agrícola e produtor aqui neste setor mais da agricultura biológica, certamente tem vindo a assistir a várias mudanças neste setor, mesmo na forma como se produz, o tipo de equipamentos que se utilizam, a questão dos fitofármacos. Consegue aqui indicar-me alguma dessas mudanças? Sim, tem sido uma mudança gradual. Agora, claro que temos mais meios tecnológicos e mais mecanizado, é lógico que sim. As coisas, para um nível de exploração maior, existem maiores soluções. Para explorações tipo familiar, já não existem tantas soluções disponíveis para percebermos o efeito dessa evolução, não é assim tão visível. Mas sim, o setor tem vindo a clarificar, digamos assim, e a caminhar para um sentido. É claro que nunca vamos conseguir tudo o controle de tudo através de um tablet ou de um telemóvel. Isso é praticamente impossível, mas ajuda a combater as principais dificuldades da agricultura biológica, sim. Okay. E em termos aqui da parte de investigação académica, esteve sempre muito ligado também à academia e continua a estar ligado à academia. De que forma é que consegue ver este lado positivo da investigação se aliar aos produtores? Sim, no que concerne à agricultura biológica e restante também, mas a agricultura biológica principalmente, temos um aliado de peso que é a investigação. E nada faz mais sentido do que utilizar sempre espécies melhoradas, variedades melhoradas, para também nos ajudar, no fundo, do que são estas alterações climáticas que têm vindo a acontecer cada vez mais e temos de estar preparados. Portanto, se queremos ter uma maior gestão de recursos, indo ao encontro de uma maior sustentabilidade, temos que também estar atentos a tudo o que se passa na investigação a nível académico, todos os níveis, sim. Pensando aqui então no tema deste programa, que é a agricultura, passado, presente e futuro. Para o futuro em Portugal, onde é que vê que a agricultura e a agricultura biológica, estamos mais a centrar-nos aqui na biológica, que passos é que esta agricultura biológica ainda terá que sofrer? Que avanços é que ainda terão que acontecer? É assim, primeiro, para além dos incentivos, porque têm que ser sempre dados, porque uma pessoa que faz agricultura convencional é um passo enorme para a agricultura biológica, tem que haver aqui um grande conhecimento também, tem que haver uma paciência enorme no aparecer de resultados, porque não são tão visíveis, ou seja, são mais visíveis os maus resultados do que os bons resultados, temos de ter uma certa paciência para ajustar, porque são modos de produção bem diferenciados e cada um deles tem as suas dificuldades bem específicas, mas eu acho que principalmente os mais jovens têm uma grande capacidade, porque já têm mais formação e informação, de pegar na agricultura biológica e fazer dela uma mais-valia para a agricultura portuguesa. Porque se pensarmos bem o que é a agricultura a nível nacional, sem ser biológico, temos uma média de idades são ronda mais de 60 anos. Portanto, é uma agricultura mais envelhecida. Podemos aqui também analisar que as agriculturas familiares estão muito envolvidas. E se nós conseguirmos passar para os mais novos o gosto pela agricultura familiar de uma cadeia mais curta, sem pensarmos na transmissão para cadeias mais complexas, não é? Para cadeias diretamente ligadas ao consumidor, em que possamos abrir a nossa exploração a tudo o que é feito ao consumidor e fazer dela uma mais-valia, valorizar os nossos produtos,
Não tem necessariamente de ser uma espiga de milho, pode ser um outro produto que nós conseguimos fazer à base do milho. Já falámos aqui da broa de milho. Sim. Isso era muito interessante e de uma certa forma conseguia-se trazer o cliente, digamos assim, à exploração, ver as dificuldades de um produtor biológico e assim também conseguir valorizar o preço final no mercado. Então, assim, para terminarmos, aquilo que é agora mesmo necessário é continuarmos a atrair estes consumidores e principalmente aqui o público mais jovem, na sua opinião. Exatamente. Aqui é conseguirmos conjugar não só a agricultura, mas também outro tipo de atrativo ao consumidor final. Não chega só colocar o produto certificado numa grande superfície. Temos que saber valorizar o produto que estamos a colocar no mercado e fazer entender ao consumidor que realmente tem mais valias em adquirir aquele produto. Não só a nível pessoal, mas a nível global. É isso que nós temos que perceber. Ok. Obrigada. Nada. Obrigado. Terminamos mais um episódio do programa Agricultura Passado, Presente e Futuro, onde abordamos a agricultura biológica e a necessidade de trazer cada vez mais os consumidores e o público para um tipo de agricultura diferente e, muitas vezes, melhor e com uma alimentação mais saudável.